Olá, graça e paz. Estamos de volta com o capítulo de número 5 do módulo Comprometidos com a Adoração. Reflexões sobre adoração. 5.1, adoração integral. A adoração é integral quando? Letra A, adoração é louvor. Então presta atenção. Louvor não é, a adoração não é só o louvor. Louvor não é a adoração como um todo. Louvor é parte de uma vida de adoração. Muitas pessoas que confundem adoração com o momento de louvor na igreja. O momento de louvor faz parte da nossa adoração. Então, adoração é louvor. 1 de Crônicas 16, de 8 a 10. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas obras maravilhosas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Adoração é louvor. Letra B, adoração é oração. Você escreveu aí, né? Na letra A, adoração é louvor. Louvor. Letra B, adoração é oração. Então, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Oração também é uma expressão de adoração. Oração também é adoração. Letra C, adoração é, escreva aí, gratidão. Escreva, gratidão. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos, ele é o Senhor nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos. 1 de Crônicas 16, do 12 ao 14. Letra D, escreva aí, adoração é compromisso. Escreva, compromisso. Lembrai-vos perpetuamente do seu pacto, da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do pacto que fez com Abraão, seu juramento Isaque, do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por pacto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. 1 de Crônicas 16, 15 ao 18. Letra E, adoração é, escreva aí, missão ou missões. Escreva aí, adoração é missão ou missões. Cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai de dia em dia a sua salvação, publicai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Letra F, adoração é fidelidade. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, também é mais temível do que todos os deuses, pois todos os deuses são povos, dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Então na letra F, você escreveu aí, adoração é fidelidade, fidelidade. 5.2, adoração que Deus deseja. Qual é a adoração que Deus deseja da sua igreja, do seu povo? A adoração que Deus deseja de nós deve ser apresentada. Letra A, com alegria e júbilo. Não existe adoração cabisbaixo, para baixo, com aquele ar de tristeza. Não, a adoração, ela precisa ser feita com alegria e com júbilo. Vinde, cantemos alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Salmo 95, verso 1. Então, letra A é com alegria e júbilo. Letra B, com ações de graças, com gratidão, com veneração, com exultação a Deus em ações de graças. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças. Salmo 95. Letra C, com louvor. Deus deseja que nós apresentemos uma adoração a ele com louvor e celebremos-lo com salmo e de louvor. 95, 2. Letra D, com exaltação. Escreva aí, exaltação. Deus deve ser sempre engrandecido e dignificado em nossa adoração por tudo que ele é e representa para nossas vidas. Letra E, escreva aí, com humildade. Devemos adorar a Deus com humildade. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo 96, verso 5. Salmo 95, verso 6. Letra F, com obediência. Obediência, escreva isso aí. Obediência.
porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas que ele conduz. Oxalá que hoje ouvisseis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Salmo 95 ainda, letra G, com arrependimento. A adoração deve ser com arrependimento. Então, vamos repetir? A adoração que Deus deseja de nós deve ser apresentada com júbilo, com ações de graças, com louvor, com exaltação, com humildade, com obediência, com arrependimento. 5.3. Quando a adoração faz sentido para Deus? Nossa adoração faz sentido para Deus quando existe. Letra A, conversão genuína. Adoração, ela só é real diante de Deus quando existe uma conversão genuína. Todavia, ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Letra B, adoração profunda. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixar após si uma bênção, uma oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Então a letra B, a adoração deve ser profunda. Tocar a trombeta em Sião, santificar em um jejum, convocar em uma santa assembléia solene. Letra C, escreva aí, santificação do corpo. Quando a adoração faz sentido para Deus, é quando existe a santificação do corpo, quando existe uma entrega. Letra D, quando existe quebrantamento da liderança. Escreva isso aí, liderança. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre as nações e os povos, onde está o seu Deus? Letra E, fé em sua provisão abundante. Tem que haver fé na provisão abundante do Senhor. Então, o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos, e vos entregarei o mais, não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. 5.4, obstáculos à adoração. Naturalmente, porque a adoração é algo que alegra tanto o coração de Deus, enfrentaremos obstáculo para que aconteça de forma verdadeira. É bom estarmos atentos, porque é um tema que incomoda Satanás. Vejamos alguns obstáculos abordados por Dr. Shedd. Quais são os obstáculos para a adoração? Primeiro, incoerência de vida. 2, exterioridade e tradicionalismo. 3, rotina ou um ritual. 4, mundanismo, pecados não confessados. Outra, ingratidão. Outra, preguiça, desinteresse. E outra, negligência. Quais são os obstáculos à adoração? Vou ler de novo. Incoerência de vida, exterioridade ou tradicionalismo, rotina ou ritual, mundanismo, pecados não confessados, ingratidão, preguiça, desinteresse e negligência. Adoração comunitária, 5.5. Adoração comunitária. A adoração comunitária acontece quando há, letra A, participação ativa da comunidade. Neemias 8:6 diz, então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu amém, amém, e inclinando-se, adoraram ao Senhor com os rostos em terra. A adoração, ela precisa ter a participação ativa da comunidade. Letra B, compreensão da palavra. Para haver uma adoração comunitária, é necessário entendermos o que a palavra está dizendo. Também, Jesuá, Bani, Serabia, Jamim, Acube, Sebetai, Odaías, Macéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas explicavam ao povo a lei. E o povo estava em pé no seu lugar. Assim leram o livro, na lei de Deus, distintamente, e deram sentido de modo que se entendesse a leitura. Então, para que haja uma adoração comunitária, é muito importante que as pessoas entendam a palavra. Letra C, é preciso haver consagração de vidas. E Neemias,
que era o governador, e Esdras, o sacerdote, escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, não pranteeis nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Neemias 8, versículo 9, é o que acabamos de ler. Letra D, para que haja adoração comunitária, é necessário haver comunhão entre os irmãos. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, beber a doçura, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Letra E, celebração com alegria. Celebração com alegria. Então, todo o povo se põe para comer e beber, e para enviar porções, e para fazer grande regozijo, porque tinha entendido as palavras que lhe foram referidas. 5.6. Convicções acerca da adoração. Adoração é a expressão do nosso amor a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele disse e pelo que Ele faz. Não existe um estilo padrão de louvor e adoração. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 40. As pessoas são, escreva isso aí, diferentes. As pessoas são diferentes. Logo, não há um padrão pré-definido. Por isso, os estilos variam para atingir diferentes pessoas. Porém, tudo deve ser feito com ordem e para edificação. Somente os cristãos podem adorar a Deus, mas os sem igrejas podem observar os cristãos adorando. Uma definição de adoração. Adoração é a expressão do nosso amor a Deus por quem Ele é, pelo que Ele disse e pelo que Ele faz. Adoração, escreva aí, coletiva. Adoração coletiva é um instrumento poderoso para tocar o coração dos que ainda estão sem Jesus. Se a presença de Deus for sentida e a mensagem for compreendida. É melhor especializar seu culto de acordo com o seu propósito. Cada culto na igreja tem um propósito. Então nós fazemos a celebração, fazemos a adoração de acordo com o propósito do culto. Os cultos de terça têm um propósito, de quinta outro propósito, de domingo pela manhã, domingo à noite, cada um tem um propósito diferente. Não precisamos esvaziar o conteúdo da mensagem para torná-la simples. O evangelho é muito simples e Jesus ensinou de uma maneira relacionada ao cotidiano das pessoas. Não há uma fórmula para o culto evangelístico. Existem princípios. Ame as pessoas que vêm aos seus cultos. Apresente a palavra de Deus de uma maneira simples, interessante e compreensível. Relacione a Bíblia com uma necessidade da vida pessoal. O que realmente atrai um grande número de não crentes para a igreja são vidas transformadas. Nós participamos de um culto para entregarmos a Deus o melhor das nossas vidas. Culto é a entrega e sacrifício. As bênçãos e manifestações de Deus são consequências da sua graça e misericórdia. No culto, acontece um grande processo de comunicação entre Deus e os homens. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Podemos adorar a Deus com muitas expressões artísticas, além das formas musicais. O músico, porém, a música, porém, é muito importante. Escreva aí, muito importante, pois ela provoca reações nas pessoas, sensibiliza o coração para a mensagem. Não podemos subestimar o potencial das artes no culto a Deus. Deus requer que sejamos sensíveis aos temores, às necessidades e dúvidas dos incrédulos quando eles estão presentes em nossos cultos. Se, pois, toda a terra se reunir no mesmo lugar, todos falarem línguas, entrarem em doutos incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? 1 Coríntios 14, Paulo fala sobre isso. No nosso culto, o culto tem que ser inteligente.
O culto tem que ser de uma maneira que os visitantes, que as pessoas que estão na reunião, elas entendam o que está acontecendo. Então, Paulo fala muito isso em 1 de Coríntios 14, principalmente sobre as línguas estranhas, as interpretações, porque se o não crente não entende o que nós estamos fazendo, para eles esse culto não funciona. Então, Paulo diz que nós devemos fazer um culto de maneira que a mensagem alcance aos não crentes. Bom, andai em sabedoria, disse Paulo, para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Colossenses capítulo 4, versículo 5. As necessidades dos cristãos são geralmente bem diferentes das necessidades dos não crentes, mas em algumas áreas elas são frequentemente as mesmas. Então preste atenção. Um culto evangelístico deve ser uma adição, uma soma. Adição, escreva isso aí. Uma adição ou uma soma ao evangelismo pessoal. Não um substituto. Você não pode substituir o culto ou o evangelismo pelo culto. O culto, ele é uma soma no evangelismo. A evangelização, ela é necessária. É necessário que existam crentes maduros e com o coração aberto para realizar um culto voltado para os não crentes. Existe uma tensão entre serviço e servir-nos. Vou repetir. Existe uma tensão entre serviço e servir-nos. Nós fomos chamados para servir e não para sermos servidos. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, Mateus capítulo 20, 28. Nossa adoração independe do espaço físico, ok? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Aqui nós terminamos esse capítulo falando uma coisa muito, muito séria. O templo onde nós adoramos não é hoje mais a casa de Deus. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu o templo como a sua morada, como a sua casa. Hoje não. Hoje o templo somos nós. Nós somos a casa, nós somos a habitação de Deus. Então, quando nós nos reunimos como igreja e nós somos a habitação do Senhor. Esse lugar onde nós nos reunimos é apenas o templo, parede, bancos, som, microfone e tal, mas isso aqui é apenas o lugar onde nós nos reunimos. Santo é a igreja. O culto é oferecido pela igreja. E não importa se nós nos reunimos aqui no templo, se nós nos reunimos lá na rua, lá na praça, se nós nos reunimos de casa em casa, não importa. Onde a igreja estiver reunida, aí estará sendo prestado o culto ao Senhor. Deus te abençoe, nos veremos no próximo capítulo.